Imagine um futuro em que animais que desapareceram há milhares de anos voltam a caminhar pela Terra. Soa como ficção científica, não é? Mas esse futuro já começou a se tornar realidade dentro dos laboratórios, onde cientistas exploram o poder do DNA para recriar espécies extintas. O que antes parecia apenas um enredo de filme, agora ganha contornos de verdade. A grande questão é: estamos diante de um renascimento da vida ou de um perigo que ainda não conseguimos calcular? Para entender esse cenário, precisamos dar um passo atrás e compreender a essência do DNA. Essa molécula minúscula, presente em todas as células, é como um manual de instruções que define o que somos. Ela carrega informações sobre altura, cor dos olhos, predisposições a doenças e até características comportamentais. É o código da vida. Agora imagine usar esse código para trazer de volta uma espécie que já não existe mais. É como recuperar páginas arrancadas da história da Terra e tentar reescrevê-las. O exemplo mais famoso dessa ideia talvez seja o mamute lanoso. Ele desapareceu há mais de 4.000 anos, mas suas carcaças congeladas no gelo do Ártico preservaram fragmentos de DNA surpreendentemente bem conservados. A partir desse material, cientistas conseguiram sequenciar o genoma do mamute e compará-lo ao do elefante asiático, seu parente mais próximo ainda vivo. O resultado é um esforço global para recriar uma espécie perdida e talvez recolocá-la em ambientes onde um dia reinou. Esse projeto levanta tanto entusiasmo quanto medo. Se realmente conseguirmos trazer os mamutes de volta, como será a convivência com eles? Mas não se trata apenas dos gigantes peludos da Era do Gelo. O poder do DNA já foi usado para recriar organismos menores, como o cabrito montês dos Pirineus, também conhecido como ibex. Essa espécie foi declarada extinta no ano 2000, mas em 2003, cientistas espanhóis usaram técnicas de clonagem para trazer um exemplar de volta à vida. Embora o animal tenha sobrevivido apenas por alguns minutos, o feito entrou para a história como a primeira vez em que uma espécie extinta foi recriada em laboratório. Foi uma prova de conceito que abriu portas para experimentos ainda mais ousados. Outro caso marcante envolve o pombo passageiro, uma ave que um dia dominou os céus da América do Norte, em bandos de bilhões de indivíduos, mas foi caçada até a extinção no início do século XX. Hoje, projetos de biologia sintética trabalham com DNA preservado em museus, para tentar trazer de volta essa espécie. A ideia não é apenas reviver o pombo passageiro por nostalgia, mas também para restaurar equilíbrios ecológicos perdidos, já que essas aves tinham um papel fundamental nos ecossistemas. No entanto, a recriação de espécies extintas não é tão simples quanto parece. O DNA ao longo do tempo se degrada, se fragmenta e perde informações cruciais. Por isso, muitas vezes, os cientistas precisam preencher as lacunas usando o DNA de espécies próximas. É como tentar reconstruir um livro antigo com páginas faltando, completando trechos com palavras emprestadas de outro livro semelhante. Isso levanta uma dúvida filosófica e científica. Quando recriamos um animal desses, estamos de fato trazendo a espécie extinta de volta, ou estamos criando uma versão híbrida, um primo moderno com características semelhantes? Além disso, há dilemas éticos profundos. Trazer espécies extintas pode parecer uma forma de corrigir erros humanos do passado, como o extermínio causado pela caça e pela destruição de habitats. Mas também pode significar abrir espaço para novos desequilíbrios. Imagine introduzir de volta animais que já não têm lugar adequado no mundo atual. O que aconteceria se eles se tornassem invasores, competindo com espécies modernas e desestabilizando ecossistemas? Será que estamos preparados para lidar com as consequências de mexer na própria linha do tempo da natureza? Outro ponto crucial é a questão moral em relação ao sofrimento animal. Os experimentos de clonagem envolvem inúmeras tentativas frustradas, gestações mal-sucedidas e muitas vezes indivíduos que nascem com sérias malformações. Até que ponto é justificável submeter animais a esse tipo de sofrimento, em nome da ciência? Essa é uma discussão que divide a comunidade científica e a sociedade. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia de recriação de espécies também tem um lado extremamente promissor. Os avanços nesse campo podem ajudar a salvar espécies que hoje estão à beira da extinção. O mesmo conhecimento que pode recriar um mamute pode ser usado para evitar que animais como o rinoceronte branco do norte desapareçam para sempre. Aliás, esse já é um exemplo concreto. Apenas 2 fêmeas dessa subespécie ainda vivem no planeta, e cientistas estão utilizando técnicas de reprodução assistida e manipulação genética para garantir que elas não sejam as últimas representantes da linhagem. A discussão também se conecta a algo maior.
a capacidade da humanidade de manipular a própria vida. Ao entender e editar o DNA, não estamos apenas falando de trazer espécies de volta, mas de reprogramar organismos inteiros. Isso abre portas para avanços na medicina, na agricultura e em várias áreas. Porém, ao mesmo tempo, coloca em nossas mãos um poder imenso, que precisa ser usado com responsabilidade. E aqui surge uma pergunta importante: se pudéssemos, você acha que deveríamos recriar todas as espécies que foram extintas por culpa humana? Ou o risco de brincar de deuses da vida seria maior do que os benefícios? Essa é uma reflexão que mexe não só com a ciência, mas também com nossa ética e filosofia de existência. Independentemente das respostas, uma coisa é certa: o poder do DNA transformou a maneira como enxergamos o passado e o futuro. Pela primeira vez, a humanidade tem a chance de reverter um pouco do impacto devastador que causou a biodiversidade. Mas junto com esse poder vem a responsabilidade de pensar no amanhã. O que faremos com essa capacidade extraordinária? Estamos preparados para lidar com as consequências? O futuro da vida no planeta pode depender de como responderemos a essas perguntas. O DNA, essa pequena molécula que parece tão frágil, se mostrou uma chave para abrir portas que jamais imaginamos. E o que vamos encontrar atrás delas pode mudar para sempre a forma como enxergamos nosso lugar no mundo. Então, se você gostou desse mergulho em um dos temas mais fascinantes da ciência moderna, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir o vídeo e ativar o sininho para ser notificado sobre os próximos conteúdos. Afinal, esse é apenas o começo de uma jornada incrível pelo universo da ciência e dos mistérios da vida. Você já imaginou trazer de volta à vida uma espécie extinta? Parece ficção científica, mas é exatamente isso que cientistas ao redor do mundo estão fazendo hoje em laboratório. E tudo começa com algo microscópico: o DNA. O DNA é como um manual de instruções da vida. Ele carrega todas as informações necessárias para construir e manter um ser vivo. E agora, com avanços tecnológicos impressionantes, conseguimos não só ler esse manual, mas também editá-lo. Um dos projetos mais fascinantes nessa área é a recriação do mamute lanoso. Esses gigantes peludos que habitavam a Terra há milhares de anos podem voltar a caminhar entre nós. Como? Cientistas estão combinando DNA preservado de mamutes encontrados no permafrost com genes de elefantes atuais. Mas não para por aí. Em 2009, pesquisadores conseguiram algo incrível. Clonaram o ibex dos Pirineus, uma espécie de cabra montanhesa que havia desaparecido. Mesmo que o filhote tenha vivido apenas alguns minutos, foi uma prova de que é possível trazer uma espécie extinta de volta. O projeto do pombo passageiro é outro exemplo impressionante. Essa ave, que já formou bandos de bilhões de indivíduos na América do Norte, foi extinta em 1914. Hoje, cientistas trabalham para recriar a espécie usando DNA preservado em museus. Mas calma, não é tão simples assim. Existem vários desafios. O principal deles é que o DNA encontrado geralmente está fragmentado como um quebra-cabeça, com várias peças faltando. É preciso muito trabalho e tecnologia para completar essas lacunas. E tem mais. Precisamos pensar nas questões éticas. Só porque podemos trazer uma espécie de volta, significa que devemos? Como isso afetaria os ecossistemas atuais? E o bem-estar desses animais recriados? Existe também o risco de desequilíbrio ecológico. Imagine reintroduzir uma espécie em um ambiente que mudou completamente desde sua extinção. Seria como colocar um peixe fora d'água, literalmente. Não podemos ignorar também o sofrimento animal envolvido nesses experimentos. Muitas tentativas falham, e precisamos considerar o impacto disso na vida dos animais envolvidos no processo. Mas nem tudo são preocupações. Essa tecnologia pode ser fundamental para salvar espécies que estão à beira da extinção hoje. Imagina poder preservar o material genético de animais ameaçados e garantir sua sobrevivência futura. É incrível pensar no poder que temos hoje de manipular o código da vida. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Precisamos usar esse conhecimento com sabedoria e respeito pela natureza. E aí, o que você acha dessa possibilidade de trazer espécies extintas de volta? Deixa nos comentários sua opinião sobre esse assunto fascinante. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.